quando eu era da Assembleia, eu tinha umas visões diferentes, uns pensamentos diferentes para podermos ter mais jovens na nossa igreja. Porque na Assembleia de Deus, não sei como é hoje, mas antigamente você tinha um grupo de jovens na sua igreja, aí tinha na sede e tinha nas filiais. Então a gente pegar, num sábado, nós íamos para filial tal, todo mundo ia para lá. Então não tinha aquela coisa de conseguir trazer pessoas para nossa igreja, jovens. Aí eu falei assim, falei para eles assim, poxa, vamos fazer eventos que a gente traga jovens para cá, ao invés de a gente ficar indo para as nossas filiais. Ali, você quer revolucionar, o nosso jeito assim, a gente funciona assim, vamos viver assim para sempre. Aí, eu não aceitava daquilo de maneira nenhuma. Não aceitava por que eu não posso chamar outras pessoas de outras igrejas para vir tocar no Ministério de Louvor, aqui, tocar no culto? Porque lá não era Ministério de Louvor, oportunidade, né, aquela coisa toda. E aí, beleza. Aí, fui suspenso. Me colocaram no banco porque eu tava com umas ideias revolucionárias. E aí eu falei, pô, tá na hora de partir daqui porque não tá legal. Mas eu sempre botei essa situação. Eu só saio daqui quando Deus falar que tem que sair. Eu já tinha outros amigos, músicos que saíram, foram para igrejas estruturadas, musicalmente falando, e queriam me arrastar. Eu falei, não, cara, Deus te falou para você e vai, mas eu vou ficar aqui quietinho. Aham. Quando eu vi que não, que Deus, eu vi que Deus não queria mais eu lá, então eu falei, cara, para onde eu for, eu vou ficar quieto. Não vou falar nada, não vou falar que eu sou músico, não vou falar. Sempre te acham, né? Não vou falar que eu canto, não vou falar que eu toco, não vou falar nada, vou ficar na minha. E eu já escutava as pregações do pastor João Ribeiro Palharim, né? Ouvia pela rádio, gostava, aquela coisa toda. Aí teve a inauguração da Paz e Vida de Nova Iguaçu. Aí não consegui entrar na igreja, muito lotado. No outro dia eu fui no culto da tarde. Aí acabou o culto. Aí naquela mente do pessoal da Assembleia, né? Que tem que se apresentar para pensar se de repente tem que trazer uma carta para ser membro. Lembra desse Sim, momento? sim, sim. Aí o pastor Rogério, acabou o culto, eu me apresentei para ele. Pastor, eu quero congregar aqui. E o que eu tenho que fazer? Aí ele falou para mim assim, você tá saindo da onde? Você saiu da onde? Eu falei, saí da Assembleia, precisa trazer uma carta? Eu falei, não, cara, você é uma carta viva. Uau. Você tá aqui agora, eu vou observar teu comportamento. Eu vou ser teu pastor, o que ficou para trás, claro, serve de experiência, mas ficou para trás. Aí tudo bem. Aí eu já ia embora. Aí na conversa, já ia encerrar a conversa, ele olhou para mim assim, cara. Tu é músico, né? Aí eu falei, sou, pastor. Qual instrumento quais os instrumentos que estão ali no altar que você toca? Nessa época eu tocava um pouquinho de bateria, Aham. porque eu fazia um pouquinho de aula, fiz um pouco de Eu aula já com, vi você tocando. né? E eu já tocava o violão, quem toca violão toca um pouquinho de guitarra, ainda mais na Assembleia, né? E não tinha todos os instrumentos. Acho que tinha a bateria, o teclado. O teclado eu não tocava mesmo. Sabia nada de teclado nessa época. Tava o violão, tava a bateria, não lembro se tinha contrabaixo. Aí eu falei, pastor, o único que eu não toco ali é o teclado. Acho que não tinha teclado. Não lembro. Só sei que, enfim. Aí ele, então tu já tem a primeira missão de hoje. Tu vai tocar no Ministério de Louvor hoje à noite. Próximo culto. O culto começava 3 da tarde, começou 3 da tarde, terminava 5, Aham. e o próximo, se eu não me engano, era 7 horas da noite. Falei, caramba. Aí tudo bem. Fomos lá, me passaram os louvores, né? Vamos aqui, pá. E eu tímido, né, cara? Mas eu não fui para Paz e Vida com a intenção de ser ministro de louvor, músico, nada disso. Eu queria ser um membro, porque eu não queria enfrentar o que eu enfrentei na Assembleia. Entendi. Aí tá, comecei a tocar, começava a olhar. Porque uma coisa é você cantar na Assembleia, negócio quando você recebe a oportunidade. Outra coisa é quando você se torna ou começa a ter que ministrar o louvor. Com uma banda, Sim, sim. com uma galera cantando, te Sim. ajudando. E eu não fazia nada disso até então, só tocava e às vezes solava uma música, mas ministrar não. Até que teve um dia que a pastora Jussara tinha culto sábado de manhã, ela falou, ó, o primeiro dia que você vai ministrar vai ser nesse culto, no próximo culto de sábado de manhã. E eu ficava observando ela para aprender a ministrar, porque a pastora Jussara ministra muito bem, tem uma voz maravilhosa. E aí, quando foi no sábado, eu fui
o ministro de louvor, Jussara, porque ela era a minha referência. Então, Sim, tudo que ela sim, fazia, eu fiz. Sim. Até que depois eu fui pegando o meu jeito de fazer Aham. as coisas, pedindo a Deus o jeito de fazer Isso foi em 2000 e... lá para 2002, 2003, mais ou menos uma época assim. Certo. E aí começou a minha caminhada ali, aí fui pego de surpresa de novo. Ah, A igreja não tinha ainda o grupo de jovens. O pastor Rogério não sabia de nada da minha vida, como eu fui lá na outra igreja, que eu tinha Aham. sido vice-líder, enfim. André, chega aqui no meu gabinete. Você vai ser o líder de jovens a partir de hoje. Aí eu, tá. Não recuei. certo. Tá. A gente fazia as tardes de louvor lá, entendeu? E Aham. tipo assim, tudo bem, era um evento que nós fazíamos reunindo os irmãos, mas nós queríamos pessoas de fora para ver, para assistir, para de Uhum. repente entregar a Uhum. vida para Jesus, Sim, conhecer a sim. palavra de Deus, o Aham. evangelho. Show. Aí eu orei a Deus, falei, Deus, sozinho eu não consigo fazer. Aí Deus foi enviando pessoas. Foi enviando pessoas. E eu, na época, ainda tinha um receio. Era meio... Eu ficava assim, pô, quem vai me respeitar como líder? Porque eu brincava pra caramba, eu era muito divertido, vamos dizer, eu zoava pra caramba. Tá? Entendi. E quando você assume uma posição de Pra não líder misturar as coisas, né? muito novo, então você fica assim, quando você tem consciência, o que eu vou fazer? Como é que... Tá, melhorei um pouquinho, mas continuei zoeira. Pô, imagina um líder de jovem sério, É. Realmente, todo não pode ser carrancudo, não totalmente. vai é. rolar, É. não vai rolar. Enfim, aí todo culto que tinha, eu falava, você que é jovem aqui, nossa igreja, conversa comigo. Aí o pastor me apresentou como líder de jovens, papapá. Aí, eu pegava o nome, telefone, não tinha facilidade de hoje, o WhatsApp, É. tinha que ligar ou era SMS, né? Uhum. Pegava o nome aí, marquei uma reunião. Depois de um mês escolhendo nomes, marquei uma reunião. Aí apareceram 6. Pô. 6 comprometidos. Sim, ótimo. Aí tá, ó, é isso, papapá. Ainda não tinha culto jovem, né? Na igreja, todo sábado. Vamos começar a fazer isso, isso e isso. Aí bolei a estratégia do quê? Acabou o culto. Quando as pessoas estiverem saindo da igreja, vocês vão abordar um jovem, Legal. pegar o nome dele. Vocês vão me ajudar, porque antes eu tinha feito sozinho. Uhum. Aí quando nós tivermos, aí começamos a manter contato, e marcamos o primeiro culto lá, e foi legal, aquela coisa de diversão, tem que, né? Sim, sim. Eu tenho uma visão diferente. Hoje, enfim, acho que culto de jovens, na palavra você vai lá, joga pesado, mas culto de jovens, louvor tem que ser alegre, pra pular, pra isso aí, extravasar. Pá! Galera jovem, gaste a sua energia enquanto você pode, porque quando você tiver com a minha idade, a idade do Léo, A minha não. a idade do Jefferson, já era. Você não tem mais aquele pique, não. É Enfim, verdade, é isso aí. quase sempre é assim. Eu ficava muito assim, pô, cara, como é que as pessoas vão me ver como líder? Aí ficava, né, eu desse tamaninho. Aí vem um jovem, vai me respeitar. Aí só que, tipo assim, cara, tira isso da tua cabeça, vai pra palavra de Deus, cara. Se a autoridade de Deus está sobre a tua vida, não importa a idade, se for mais alta que a sua, não importa o tamanho, a largura, você é o líder. E é claro, um líder também não pode ultrapassar os seus limites, Sim, tá? Não pode ultrapassar os seus limites. Então, fui caminhando, Deus foi abençoando e passaram-se alguns meses, nós já tínhamos 40, 50, 60, 70. E a igreja mais forte no louvor de jovens em Nova Iguaçu era Apacentar. Do lado ali, E o que acontece? Tinha pessoas que elas saíam do culto jovem da Apacentar e iam para nossa igreja. Que legal. Assim, né? Assim, no sentido Pra tipo ver assim, se- pô, caraca, Sim, pô, não sei o quê. Eu falei, cara, vocês têm tudo a lá. referência, É, né? e, Inclusive no momento, No né? momento, no momento. Então, tipo assim, as pessoas iam pra lá, gostavam, e a gente fazia muita coisa. Aí tinha o culto que, como se fosse na época, gincana, né? Falava assim, ó, agora você... eu amo gincana. Aí você vai ter que ir lá no shopping pegar e a igreja é perto Aham. do Sim, shopping eu lembro, de Nova Iguaçu. Você vai ter que ir lá no shopping, em algum lugar, pegar alguém com a camisa do time do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Brasil. Alguém que tenha
mais de 80 anos. A pessoa entrava... Aí, Ah, que maneiro. você vai ter que dar 3 voltas na igreja. E era uma doideira o culto. Assim, no sentido de alegria, de fazer Aham, coisa... aham. Não era um culto como domingo de quarta-feira. Não, era um Sim, corote tem que ser um negócio jovem. diferente, é. Diferente. Aí, deixava a luz toda apagada da igreja. Aí tinha umas luminárias lá, a gente colocava papel, acho que celofane, pra dar uma cor, porque a gente não tinha dinheiro pra... Hoje em dia, né? Né? Aí, aquela coisa toda. E, cara, aí, beleza. Aí, eu ia para as reuniões de obreiros, né? Sim, Aquela sim. coisa toda de Paz e Vida. É, eu te conheci lá, né? Você já ministrando louvor lá. E sentia aquela chama arder no meu coração de entrar 100% na obra. Entendi. 100% na obra. Eu não sei se lá atrás, quando eu te falei dessa história, dessa outra igreja, se eu tive alguma profecia, enfim. Mas eu sempre tive uma ligação ministerial, Uhum. independente da música. E ardia, cara, ardia muito. Ardia muito. E nessa época que eu tomei a decisão, eu estava fazendo ainda o 2º grau, tive que fazer à noite, e eu estudava na Vila Lobos e numa outra escola de música, ali em Nilópolis. E eu ia direto, tipo, quando era reunião de obreiros, eu largava tudo, filho. Entendi. Largava. Até que eu senti, pô, agora é o momento. É o momento. E aí era o momento também de... aí comecei a pregar, aquela coisa, aprender a benção dele. O Senhor passa a benção da paz, benção da mão. Até hoje, isso se aí. me perguntar, eu não sei não. Eu não lembro, se bobear, eu não lembro mais não. Enfim, e aí, beleza. E foi indo. Quando nós... Aí chegou o mês, falando, agora tive que abandonar meu trabalho, né, para seguir o meu chamado, o chamado que eu tinha sentido de Deus na minha vida. E Você trabalhava com refrigeração, né? trabalhava com refrigeração. Eu lembro. Trabalhava com refrigeração. E aí eu tinha contado para um ou outro jovem, porque os jovens eram apaixonados por mim, cara. Apaixonados por E mim. as crianças? Não, na Paz e Vida de Nova Iguaçu nem Não, tanto, não, nem ah, tanto, tá. nem tanto. Pô, em Bangu, Bangu era demais. fazia fileira. É. Aí o que acontece? Eu peguei, contei para os mais íntimos, né, aquelas pessoas que lidavam comigo mais para as coisas, organizar o ministério. Nisso também eu já comecei a ser o líder de louvor da igreja, na Paz e Vida de Nova Iguaçu. Aí chegou a data que eu tinha que me despedir. Eu não avisei, tinha 200 jovens, 230, alguma coisa assim, mas naquele dia específico eu falei, não pode faltar. Não pode faltar, não pode faltar, não pode faltar. E acabou, foi um dia de culto de jovem que foi alegria, mas teve aquela coisa do poder de Deus, aquela sensibilidade. Foi sim. muito bom, né? Aham. E aí, Uma assembleia na Paz e Vida? aí tudo bem. Aí eu ia dar a bênção final. Eu falei, senta todo mundo. Sentei na escadinha, né? Do altar, assim. Gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês hoje. Hoje é o meu último dia. Hoje é o meu último dia como líder de jovens de vocês. Caramba. A partir da próxima semana. Aí eu expliquei para eles, recebi um chamado de Deus, então eu larguei tudo para poder estagiar, para ser um pastor. Cara, muita gente chorando, emocionada, triste. E minha preocupação era que eles não se perdessem, que a gente conseguisse colocar um líder para prosseguir. Claro, dentro da sua característica, porque ninguém é igual a ninguém, pudesse prosseguir. Aí tá, me despedi, me abraçaram, aí no domingo ainda estava na igreja. Mas demorei umas 2 semanas para realmente cortar o vínculo. Certo. E quando eu fui pra sede, vou te falar, cara, todo mundo sabe disso, que eu nunca, com eles, nunca escondi essas coisas. Chorava de saudade deles. Chorava de saudade deles. Muita saudade. A gente viveu muitas histórias boas. Muitas. Mesmo com as limitações que tínhamos, né, das coisas, de estrutura, foi muito bom. Não tem se alguém da Paz e Vida da época estiver assistindo isso, você nunca vai poder falar que não foi marcante. Foi marcante demais. Que legal. E aí, quando eu fui estagiar, tava lá, teve um culto desse dia que eu te falei, das 7 unções. Eu liguei para todos os jovens. Falei, nesse culto eu quero todo mundo aqui. Era um sábado de manhã. Eram 3 cultos. Aí se organizaram lá, pá. Meu irmão, quando eu vi os meus jovens entrando, eu comecei a chorar. Que isso. Aí a gente tinha os bancos lá para os estagiários, mais ou menos eu aqui. lembro, na lateral. Aí cara, eu praticamente
aquelas primeiras fileiras ali perto, eu falei, ninguém senta aqui, aqui vai sentar o pessoal de Nova Iguaçu. Sentaram todo mundo lá. Eu não conseguia nem assistir o culto, eu olhava pra cara deles e começava a rir. Então tinha uma ligação, cara, Fazendo- foi uma ligação muito gostosa, aí acabou o culto, todo mundo veio me abraçar, e o pessoal da igreja olhando, pô, quem é aquele ali? Que não sei o que é isso? Pá, Mal chegou, mal já? chegando, não sei o que, papá. Aí tá, aí entrou todo mundo no ônibus, cara, eu chorando, aí eu fui lá abraçar todo mundo de novo. E eu voltei pra igreja, aí eu comecei a chorar, e os jovens da igreja, né, que eu ainda não era líder, aham. futuramente eu ia ser o líder deles, o que houve? Já me conheciam, não houve, André, pô, muita saudade pessoal, eu era líder deles, vocês sabem, pô, que não sei, agora você tem a gente aqui, você não é o nosso líder, mas a gente vai, tá. E chorei mesmo, Léo. E eu não sou de chorar, cara, não sou de chorar, eu falo até pra minha esposa, se você me ver chorando, se preocupa comigo, que eu não sou de chorar, eu sou duro. Então, nessa época, meu coração tava muito mole, cara. Então, foi uma época muito, muito, muito boa. Aí foi indo, né? É. Foi indo. E